Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Valdemar da Costa Neto tem reunião com Bolsonaro após elogiar Lula e desabafa. O ex-presidente Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, conversaram sobre o desgaste causado por elogios de Valdemar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Poder 360 apurou que o presidente do partido pediu desculpas depois que Bolsonaro fez uma dura cobrança pela situação. Os comentários positivos sobre o atual presidente foram dados em entrevista ao jornal O Diário em dezembro de 2023. Na troca de mensagens com Bolsonaro, Valdemar disse que o material foi editado e se comprometeu em ser mais cauteloso na escolha das palavras. Segundo apurou este jornal digital, a situação está pacificada entre os dois, que estão unidos e vida que segue. Em outra entrevista à Gazeta do Povo, Valdemar também falou sobre fórmula para conter o STF. Nossa audiência, a gente reforça, essa entrevista do Valdemar Costa Neto à Gazeta do Povo foi feita na semana passada, antes de viralizar o vídeo em relação aos elogios que o Valdemar fez ao Lula. A entrevista que gerou o vídeo foi em dezembro, ela viralizou na semana passada, e essa entrevista foi feita um pouco antes, e o argumento que ele utiliza, Serrão, como a Cris falou, muito inteligente, inclusive, como uma forma de conter o STF, seria realmente ganhando a presidência do Senado. A gente se pergunta agora, será que o Valdemar dessa entrevista à Gazeta vai se manter até lá, Serrão? Essa é a grande questão. Valdemar da Costa Neto ele já tinha dado uma outra entrevista tempos atrás, em que ele dizia que a prioridade dele não era nem diretamente mexer com o STF. A prioridade dele era ter força política para mexer com o poder judiciário como um todo. Pô, o cara tá poderoso, hein? Tá corajoso, Valdemar, hein? Agora, Valdemar, vamos lembrar a você um detalhe importante. Para você conseguir cumprir esse objetivo estratégico de eleger tantos senadores em 2026, primeiro você tem que se lembrar que essa eleição presidencial começa esse ano, na eleição municipal. É fazendo muito bem as bases municipais é que você vai ter condição e força de ter aí possibilidade de eleger uma quantidade grande de senadores. Grande e qualitativa, que é o que se espera. Mas se você não fizer um investimento correto agora, nas eleições municipais, aí a vaca vai para o brejo. Não vai chegar a 2026. A prioridade das prioridades, assim que o Congresso Nacional voltar a trabalhar, é uma só. Essa aqui, ó, está escrita aqui, ó. Contagem pública de voto. Contagem pública de voto. Guardem isso. Contagem pública de voto. Se a gente não aprimorar o mecanismo de escolha eleitoral no Brasil, você não vai fazer maioria parlamentar nem em 2024, nem em 2026. Essa tem que ser uma luta séria. Até porque esse tema aqui, de novo, voltar no tema, esse tema aqui é o tema que tira o sistema de poder no Brasil do sério. A turma do Tribunal Superior Eleitoral não aceita esse tipo de debate. Por quê? Por que eles interditam esse debate? Por que não podemos tratar dessa questão? Por que o presidente Jair Bolsonaro teve seus direitos políticos detonados porque ele cuidou desse assunto, urna eletrônica, numa reunião com embaixadores? Né? Vamos mais além. Uma pergunta que foi feita até pelo procurador federal Felipe Jimenez. Né? Por que Clesão morreu? Clesão morreu porque nada teria acontecido com Clesão se a gente aqui tivesse tido lá atrás um debate anterior para resolver essa questão da seriedade
do aprimoramento eleitoral. A implantação da contagem pública de voto, que é uma demanda constitucional. O modelo atual é um modelo fechado. O voto é secreto, a intenção do voto é secreta, mas a apuração do voto não pode ser secreta, porque o artigo 37 da Constituição assim não permite. Todos os atos da administração pública têm que ter publicidade e transparência. Então, o nosso voto eletrônico, né, a apuração eletrônica não obedece a esse critério da publicidade absoluta. Ela não acontece aos olhos do eleitor, ela acontece dentro de um sistema fechado de informática. Então, isso agride o sufrágio universal. Isso agride o nosso princípio constitucional da publicidade. Então, o que você tem que fazer? Exigir do Congresso Nacional, pressionar os parlamentares para que esse ano seja votada e aprovada a contagem pública dos votos. Isso aí vai ser o grande terremoto político de 2024, antecedendo a eleição municipal. Se o Congresso aprovar a contagem pública de voto, referendar a contagem pública de voto até o meio do ano, isso ainda tem tempo de ser implantado na própria eleição municipal. Esse critério aqui, essa questão, não obedece àquele princípio da anualidade, ser aprovado com um ano antes. Não, isso aqui é automático. Aprovou, está valendo, regulamentou, está valendo. Então, a briga da cidadania tem que ser por isso, pelo aprimoramento do voto. A gente não pode partir para mais uma eleição havendo dúvida sobre lisura de resultado. Ninguém é obrigado a acreditar no dogma absoluto da verdade eleitoral proclamada dentro de um sistema de informática. Tá? Isso é um dogma. Ninguém é obrigado a aceitar dogmas. Dogmas vão para o campo da religião. Se a pessoa não concordar com aquela religião, não é obrigada a seguir o dogma. E eleição não tem a ver com religião. Eleição é mecanismo de escolha livre do seu representante. No caso, os representantes eleitos, membros dos poderes executivo e legislativo. O judiciário não é o poder eleito. Portanto, o poder não eleito não pode impedir o debate sobre o aprimoramento eleitoral. Então, Valdemar, toma jeito, apoie. Primeiro, tome vergonha e apoie a contagem pública de votos. Isso é a primeira coisa que você tem que tomar consciência e fazer. E a segunda, Valdemar, que você também tem que tomar jeito, pense bem nas coligações malucas que você está armando aí para o seu partido e que você está até obrigando o Jair Bolsonaro a embarcar em candidaturas que não são as desejáveis, nem pelo Jair Bolsonaro e nem pelo povo. Eu falo no caso específico da cidade de São Paulo, mas tem muitas outras aí que você vai obrigar o Bolsonaro a seguir, a engolir, a descer goela abaixo com a sua vontade. Não é assim que se faz política. Se você não eleger uma quantidade expressiva e qualitativa de vereadores, você não vai fazer os senadores que você está pensando que vai fazer em 2026. Ponto. Isso aí, Serrão. Inclusive, esse é um dos pontos no final da nossa matéria que você pode ler lá na Gazeta do Povo. O Valdemar fala exatamente disso, que ele aposta no carisma, curiosamente, né, no carisma do Bolsonaro para que em 2024 aumente o número de prefeitos eleitos pelo Partido Liberal. Serrão, eu ia falar para você mostrar novamente a faixa, porque você tinha mostrado por 2 vezes de cabeça para baixo, mas na terceira você se redimiu, você não vai pedir música no Fantástico, tá bom? Na terceira você... Essa campanha é muito importante. Muito importante essa campanha. Marco, curioso, né? O nosso querido Valdemar, nós falamos tanto dele ontem, você inclusive questionava, né? O que come, né? Onde vive? Com que se sustenta o Valdemar? E ele, nessa entrevista à Gazeta, falando novamente do carisma do Bolsonaro para as eleições de 2024. E claro, vou perguntar para você sobre 2026. Você é um dos caras aqui que sempre fala muito da questão do Rodrigo Pacheco, da omissão e da importância que o Senado tem. Como é que você avalia a fala do nosso querido Valdemar?
Então, é engraçado, porque acho que os assessores dele falaram, a gente precisa dar um jeito aí, né, redimir um pouco, porque a declaração que você fez pegou muito mal, né, não ficou legal. Então, assim, eu vou falar uma coisa que eu já meio que... A gente trabalhou isso daí da outra vez, ontem, e o que eu acho meio bizarro, e tem tanta coisa bizarra, né? Eu já falei bizarro o programa inteiro. O Brasil virou uma bizarrice, né? Virou uma coisa muito estranha, porque por que ele tá falando? Assim, tranquilo, vai. Muita entrevista. Valdemar, quem é Valdemar Costa Neto? Essa pergunta é ruim de responder, é péssima, na verdade. Prefiro não ficar com essa pergunta na cabeça. Não quero ficar respondendo quem é Valdemar Costa Neto, porque ele tem um passado complicado, difícil, duro de engolir. Então eu fico com a seguinte questão: qual é a sua importância para a articulação político-partidária hoje no Brasil de uma oposição estruturada? E quando você fala pelos cotovelos, para podcasts irrelevantes, mas que acabam ganhando tração porque viraliza nas redes sociais, e você fala muita bobagem, aí você fica toda hora tendo que se redimir, Valdemar. Vamos jogar com inteligência. Fale quando necessário, se necessário. Por favor. Vamos ter um pouco de sobriedade. Quem é você? Valdemar, você não tem um voto. E não teria um voto. Você só é presidente do PL. Agora, dá para ser muita coisa se você souber organizar bastidores, articulação. Você chamou o Marcos Pontes pertinho, falou: Marcos, você não precisa ficar falando que nem o Jorge Seife. Jorge Seife é o cara do combate, mas você vai ser o cara vai quebrar o gelo com o Centrão. Então organiza a seleção que nem um técnico. Mas não faz isso. Não faz. Ficar fazendo projeção sobre 2026 é fácil. É muito fácil. Qual o problema que a gente tem hoje? Porra, eu tenho 1 milhão de problemas no Brasil. Mas vamos lá. Supremo golpista. Beleza. Aí como é que faz impedimento de ministro golpista? Pô, você tem que pegar... O presidente do Senado tem que pautar. Pô, o presidente do Senado tá do nosso lado? Não, não tá. Então, temos que ter senadores suficientes para fazer um presidente do Senado. Esse diagnóstico, eu vou na padaria da esquina e o padeiro faz. Então, Valdemar, dá para melhorar. Você tem meios para acessar os senadores? Você tem meios para conversar com o Centrão? Essa conversa no bastidor com o Centrão pode funcionar. Você chega, você faz aquele cara meio cinza, meio do caminho. Fala, não, veja bem, o Lula tem muito prestígio. Você fala isso para qualquer pessoa do Centrão. Você pode falar isso para quem você quiser, mas quais acordos foram fechados? A gente conseguiu impedir o quê ano passado? E esse ano a gente vai conseguir impedir o quê? Ou eles vão passar o trator em cima da gente? Os deputados federais e senadores hoje não tem um partido forte atrás deles. Eles estão completamente desamparados. Por isso que eu critico tanto, né? E outra, do lado cultural, o que vocês estão fazendo também, cara? Quais eventos que o PL está fazendo? Está fazendo alguma coisa do ponto de vista cultural? Ou vai ficar sentado na grana esperando eleição? Ele tem um trabalho gigantesco para fazer, que não envolve ficar falando, porque ninguém quer saber o que o Valdemar tem para falar a respeito do Lula ou do Bolsonaro. Ele tem que prestar um serviço para concretizar pautas reais da oposição. Ele não tem que ser uma pedra no meio do caminho. Ele tem que ajudar a construir o caminho. Pô, sabe? O cara tem os meios para isso. Se ele ligar para prefeito, vereador, os caras atendem. Então faça alguma coisa com isso. Eu não vejo esse trabalho sendo feito. Sinceramente. Eu vejo um cara surfando na onda de presidente de partido aí
e querendo ainda, por uma questão de vaidade, aparecer e jogar um jogo que ele não tem a menor capacidade de jogar, porque nem fazer uma análise adequada da realidade ele consegue fazer. Tem que ficar se explicando depois de uma entrevista de um podcast. Onde já se viu isso? Se você é uma pessoa que fala bem, se você sabe falar, você não precisa ficar se explicando. Agora, se tem que dar 3 entrevistas pra chegar na conclusão que não, eu sou leal a Bolsonaro. Porra, cara. Então a gente tá no ponto zero, ponto de partida ainda. A gente tá em 2024, Supremo Tribunal Federal lá descendo a lenha e você tá toda hora se justificando falando que você é leal ao Bolsonaro. Que belo serviço, então. E onde a gente avançou, Valdemar? Essa é a pergunta. E outra notícia já na tela. Contratos milionários do Exército com laranjas serão investigados. Ministério Público Militar abriu investigação sobre contratos de 18,2 milhões de reais do Exército com suspeitas de fraude reveladas pelo Metrópolis. O Ministério Público Militar vai investigar um suposto esquema de fraudes a licitações milionárias no Exército Brasileiro com o uso de empresas em nome de laranjas. O caso foi revelado em dezembro pelo Metrópolis. As empresas são todas ligadas a um mesmo contador e a um antigo personagem do escândalo dos Correios, que desaguou no mensalão. Cabe ao Ministério Público Militar investigar militares e civis suspeitos de envolvimentos em crimes relacionados diretamente a integrantes das Forças Armadas. Caso o órgão ofereça uma denúncia, o julgamento será feito pela Justiça Militar. O Ministério Público Federal tem competência também para entrar no caso, na esfera da improbidade administrativa. As empresas identificadas pelo Metrópolis firmaram 18,2 milhões em contratos com o Exército. Elas estão em nome de jovens de 20 e 21 anos que moram no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. As empresas possuem controladores e endereços em comum e participaram de 157 licitações da corporação. Em parte delas, competiram entre si. O Metrópolis apurou, contudo, que elas são controladas por um empresário e um contador alvos de diversas investigações da Polícia Federal, por fraude em licitações em outros órgãos públicos. Os contratos assinados com o Exército são para fornecer barracas, capacetes, cantes, coldres e outros equipamentos militares. Um ex-sócio confessou à justiça e foi condenado por admitir o uso de laranjas junto ao contador dessas empresas. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.